Bom, vamos lá então. Posso apagar aqui a luzinha para escrever outra coisa? Bom, a aula de hoje é sobre monohibridismo. Então, nós vamos começar a colocar em prática os conceitos da semana retrasada, né? Da aula retrasada, quer dizer, né? que falava um pouco de Mendel. Né? Então, lembrando que Mendel ele foi o pai da genética, né? E, e ele conseguiu determinar algumas características a partir do estudo de ervilhas. Entre elas, uma coisa que é muito importante é a questão dos gametas. Sempre um gameta vem da mãe e um vem do pai. Tá? Esses gametas, no momento da reprodução, eles são separados. Então, no caso de um indivíduo azão-azinho, ele pode produzir o gameta azão e o gameta azinho. Né? Um indivíduo que for azão-azão, ele só vai produzir gameta azão. E o indivíduo que for azinho-azinho, só vai produzir gameta azinho. Até aí tudo bem? Sim. Sim. Ótimo. Uma outra coisa que ele caracterizou como dominante e, vou colocar do lado, recessivo. Tá? O dominante não é o que existe em maior quantidade necessariamente. Pode acontecer, mas não é isso que determina ser dominante. O que faz ser dominante é a capacidade que o gene tem de inibir a ação do outro. Tá? Então, de se manifestar, de se apresentar como característica. Tá? Quando ele descobriu isso, ele determinou que letras maiúsculas representariam os dominantes. Então, azão, bezão, cesão, desão. E letras minúsculas representariam o gene recessivo. Então, azinho, bezinho, cezinho, dezinho. Ok? E toda vez que você tem um gene dominante e um gene recessivo, como nesse caso, o dominante vai se sobrepor ao recessivo, inibindo ele. Com isso, ele determinou organismos puros, que são os homozigotos, que podem ser homozigoto dominante ou homozigoto recessivo. E os híbridos, que são os heterozigotos. Tá? Então, o que são os homozigotos? Homo significa igual, hétero significa diferente. Nos heterozigotos, portanto, você vai ter um gene dominante e um gene recessivo, com genes diferentes. No homozigoto dominante e no homozigoto recessivo,
você terá genes iguais. Então, se ele for dominante, ele vai ter 2 genes dominantes. Se ele for recessivo, vai ter 2 genes recessivos. Até aí, tudo bem? Sim. Sim. Ótimo. Ele descobriu também que para a característica dominante aparecer, o indivíduo poderia ser ou dominante, homozigoto dominante, ou heterozigoto. Porém, para a característica recessiva aparecer, ela tem sempre que estar em homozigose. Então, para que esse geneazinho consiga mostrar a sua característica, ele sempre vai ter que estar em dose dupla. Ok? Até aí tudo bem? Ok. Ótimo. Então vamos lá. Gerações. Tá? Como que Mendel chegou a todas essas conclusões? Tá? Ele pegou 2 indivíduos puros, um dominante e um recessivo, o que ele chamou de geração parental, representado por P. Quando ele fez este cruzamento, tá, ele percebeu o quê? Vamos lá. Primeiro, como se faz o cruzamento? Primeiro com o primeiro do outro lado. Como que vai ficar? Azão, azinho. O primeiro com o segundo, azão, azinho. Aí, o segundo com o primeiro, azão, azinho. E o segundo com o segundo, também azão, azinho. Então, o que ele percebeu? Que na geração F1, 100% dos indivíduos eram azão, azinho. Aí, o que ele fez? Um retrocruzamento. Ele pegou 2 indivíduos F1 e cruzou eles. Aí, o que ele teve? Primeiro com primeiro aqui, azão, azão. Primeiro com segundo, azão, azinho. Segundo com primeiro, como que fica? Uma das duas fala para mim. Professora, travou, não consegui entender. E você, Bianca? Bom, assim, Thay. Eu Ele não consigo pegou, entender, Pro. Eu até responderia, mas porque eu não consigo entender mesmo. mas se eu repetir, você consegue? Será? Ah, você pode repetir, por favor? Claro. Olha só, ele pegou, ele fez o cruzamento de 2 indivíduos puros, que ele chamou de parental. Tudo bem? Sim. Na geração F1, que foi a primeira geração de filhos, ele percebeu que 100% eram azão-azinho, ok? Ok. Aí ele fez um retrocruzamento. Ele pegou 2 indivíduos da geração F1 e cruzou entre si. O que ele obteve? Né? Cruzando, ó, juntando o gene do primeiro com o primeiro, azão-azão. O primeiro com o segundo, azão-azinho. Aí o segundo com o primeiro, que vai dar O segundo com o primeiro vai dar isso. azinho azão. Então, mas qual é o mais forte? O azão, Então, quem vem na frente? o azão e depois o azinho. Isso, ok? Era isso que eu queria chegar aí, Ah, tá. tá? E Que o gênio, o mais forte, ele sempre prevalece, né? sempre Primeiro. coloca na frente, isso, tá? Tá. E o último, azinho,
Azinho. Tá? Então, o que, que ele percebeu? Que ele, nessa geração que ele chamou de F2, ele tinha um dominante, homozigoto dominante, dois heterozigotos e um homozigoto recessivo. Então, sempre que ele fazia isso, no resultado de F2, ele tinha uma proporção de 1, ai, não cabe os pontinhos, para 2 para 1. Essa é a proporção genotípica, tá, do monohibridismo, ok? E o que é essa proporção genotípica? Aí a gente entra em dois outros conceitos, genótipo e fenótipo. Genótipo, ele é a representação dos genes. Então, eles são, popularmente falando, as letrinhas. Então, é o tal azão, azinho, o bezão, o bezinho, o cezão, cezinho. Tá? O fenótipo é a característica aparente, é o que esses genes manifestam. Então, pode ser cor do olho, cor do cabelo. Nossa senhora, letra de médico, hein? Cabelo. Tá escrito cabelo aqui, viu? Tamanho do nariz. E até que sangue que tem. A, B, AB ou O. Então, é aquilo que os genes, a forma como esses genes atuam, ok? Então, quando você fala de fenótipo, você vai ter uma proporção fenotípica. Quando você fala de genótipo, você vai ter uma proporção genotípica. No caso da primeira lei de Mendel, sempre em F2, a proporção genotípica é de 1 para 2 para 1. Enquanto a proporção fenotípica sempre vai ser de 3 para 1, isto é, 3 dominantes para 1 recessivo. Ok? Tudo bem? Ok, Pro. Então, tá. Então, vamos agora aprender a cruzar. Então, o primeiro modo de fazer o cruzamento eu já mostrei para vocês quando eu mostrei o que Mendel fez, que é realmente puxando essas setinhas. Não obrigatoriamente você precisa puxar as setinhas, né? Depois, com a prática, você vai ver que você consegue fazer rapidinho o cruzamento sem usar setinhas, tá? Mas uma maneira que algumas pessoas acham mais práticas é o quadrado de Punnett. Vou colocar aqui. Ou quadro de Punnett. Tá? Ele ganha esse nome porque foi Punnett que desenvolveu e é literalmente um quadrado. Então, você faz o quadrado, divide esse quadrado, né? Aqui, na horizontal, em cima, você vai colocar os genes do papai, e embaixo, na vertical, os genes da mamãe. Então, usando ainda o tal azão azinho. Então, vamos supor que o papai seja azão azinho e que a mamãe seja azão azinho. Eu faço a junção dos quadradinhos agora. Nesse quadrado aqui, vem um A, um azão. Ai, passei um risco ali sem querer. Nesse daqui, outro A. Tá vendo? Eu juntei os dois.
Tá? Aqui agora, azão, azinho. Aqui, esse com esse vai dar o quê? Azão, azinho. E o último, azinho, azinho. Repara que eu tenho um azão, azão, dois azão, azinho e um azinho, azinho. 1 para 2 para 1. Então, o resultado é o mesmo. Só a maneira como fazer é que fica diferente o cruzamento, tá? Mas é legal saber fazer isso. Ok? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta. Não? Então vamos lá. Vou passar aqui então um problema para vocês. Vamos lá. Maria casou-se com João. Ops, saiu o João aí. Deixa eu tirar meu demolição aqui. O João é albino e Maria é heterozigota para essa característica. Estão entendendo minha letra de médico? Não, né? Sim, pro da printinha. Então tá bom. Então, João é albino, Maria é heterozigota, tá? E sabendo que o albinismo é determinado por gene recessivo, vamos lá. Eu quero saber a probabilidade deles terem um filho. Ai, Jesus. Albino. Beleza? Então, vamos lá pegar os dados. João é albino, Maria é heterozigota. O albinismo é uma característica recessiva e eu quero saber qual é a possibilidade deles terem um filho albino. Então, primeira coisa que eu faço, eu vou determinar como é o João, como é a Maria. Então, vamos usar a letrazinha. A letra A, quer dizer. O João é albino, a Maria é heterozigota. Vamos começar pela Maria, que é o mais fácil, só tem uma possibilidade. Como que é a Maria, então? Ela é heterozigota. Ela é diferente de João. Sim, mas como que vai ser os genes dela? Ah, Se é heterozigoto, vai ter um dominante e um recessivo. sim. Então, usando a letra A, como que fica? Como que é o A dominante? Ah, ah. Sim, sim, mas como que é o dominante? Como que eu represento o dominante? Por uma letra maiúscula. É o Hum? azão. Ah, é o azão. É que eu esqueci. Isso. E o recessivo vai ser o qual? O outro gene dela? O azinho. O azinho. Então tá aqui. A Maria
heterozigota. O João é albino. E para ser albino, tem que ter gene recessivo. Então, obrigatoriamente, ele tem o azinho. E o outro gene dele vai ser qual para ele apresentar a doença? O azinho também, né, Pro? O azinho também. Então, lembrando que o João, de acordo com o enunciado, é albino e que a Maria é normal. Beleza? Então, segundo passo, vamos cruzar o João, desculpa, a Maria com o João, tá? Vamos lá. A Maria deu o quê? O azão e o João o azinho. Então, azão, azinho. A Maria vai dar o azão e o João o azinho. Agora, a Maria pode dar o azinho e o João também azinho. Ou ela dá o azinho e ele dá o outro azinho. Tá? Então, existe a possibilidade de nascer deles terem filho albino? Sim. Qual é esta probabilidade? Vamos lá. Todos esses que estão desenhados aqui embaixo são as possibilidades. Então, esse total aqui representa o quê? 100%. Se esse total representa 100%, quanto vale cada possibilidade? 25%. 25%, exatamente. Para eles, para o filho nascer albino, qual vai ser o gene do filho? O genótipo do Azinho, filho? azinho. Azinho, azinho. Então, qual é a probabilidade deles terem um filho albino? 50% de chances. 50%. Uhum. Difícil? Não, Pro. Mas é Não. meio assim confuso. Na verdade, você tem que ler com muita atenção. A genética você tem que ler com atenção. Não adianta você querer pular passo, fazer de uma vez, porque aí você vai acabar fazendo errado. Então, sempre fazer o que eu fiz aqui. O que, que o João é? O que, que a Maria é? O que, que eu quero? Né? Começa sempre anotando o que é cada um, para você não se perder no meio da história. É claro, prática, treino com relação a isso, vai embora, né? Mas no começo tem que fazer tudo passo a passo, que é para não correr o risco de errar, né? Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Um coelho preto foi cruzado com uma coelha branca. Tá? Então, eu vou dizer para você que a cor preta é dominante e a cor branca é recessivo. Esse coelho preto era homozigoto, tá? E a coelha branca também. Se eu sei que a cor preta é dominante, vai ter o azão. Se ele é homozigoto, portanto, com genes iguais, ele vai ser azão, azão. A coelha é branca. Se o preto é dominante, o branco é recessivo. Ela também é homozigota. Então, ela vai ser azinho, azinho. Quando eu cruzo os dois, tá? O que, que eu vou ter aqui? O primeiro com o primeiro, ai, desculpa.
consigo voltar. Pronto. O primeiro com o primeiro vai dar o quê? Azão e azinho. Tá. O primeiro com o segundo, Azão e azinho. o segundo com o primeiro Azão e azinho. e o segundo com o segundo. Azão e azinho. Então, que cor que nasceram os coelhinhos desse casal? Eles nasceram todos diferentes. Não, Me- gêmeos, mas que cor? Preto, né? Porque preto é o que prevalece, não é? Isso. Ah, Então, tá. 100% Ah, eles preto. vão ser 100% preto? Eu pensei É, que quando dava porque. diferente, eles seriam, tipo, preto e Não, não, branco. não, não, não. Isso é um outro caso. O que que acontece? O que eu estou ensinando para vocês hoje é o monohibridismo, tá? Com dominância, tá? Então, sempre o grande domina o recessivo. O dominante domina sobre o recessivo. Então, essa característica aqui, que seria o branco, ela some. Quem vai aparecer, no caso dos coelhinhos? Somente o preto. Entendeu? Mas Entendi, pronto. existe caso dessas, alguns casos que é diferente. Mas aí eu vou chegar lá. Vamos ficar hoje aqui. Agora vamos Tá pegar bom. esse coelho preto. Esse não. Vamos pegar outro coelho preto que vai cruzar com outra coelha branca. A gente já sabe que o branco é recessivo, porém, agora, esse coelho preto, ele é heterozigoto, ok? Combinado? E Ok. eu vou te dizer uma coisa. Desse cruzamento aqui, nasceram 80 coelhos. Tá? Então, nasceram 80 filhotinhos. Vamos fazer o cruzamento. Primeiro com primeiro, Azão e azinho. primeiro com segundo, Azão e azinho. segundo com primeiro, Azinho, azinho. segundo com segundo. Azinho, azinho. Então, olha só. Isso daqui representa os 80 coelhinhos. Minha pergunta para você é: quantos coelhinhos nasceram brancos? 40? Brancos. Como você chega a esta conclusão? Porque metade vai ser preto e metade vai ser branco. Então, metade de 80 é 40? Exatamente, tá? Então, se aqui você tem 80, 80 dividido por 4 vai dar 20. Então, 20. 20, 20, 20 e 20. Então, quando a gente falar de números, sua resposta será em números. Quando a gente falar de probabilidade, possibilidade, tá? Você vai ter o quê? A resposta, desculpa, em porcentagem ou em fração. Um meio, um quarto, um terço, ok? Tá? Então, Ok. nessa questão, última questão dos coelhinhos, eu te dei que eram 80 coelhinhos.
Você não poderia me dar resposta em meio, porque eu não te perguntei qual a probabilidade. Eu te perguntei quantos. Então, a sua resposta também seria em números. Nesse caso, 40. Difícil? Não, pro fácil. Fácil? Agora que você explicou, ficou mais fácil. Assim, quando eu li parecia uma coisa de outro mundo, mas agora eu sei que é mais fácil. Então, por isso que eu falei que era tão importante que todos estivessem aqui. Porque ler é realmente uma coisa do outro mundo. Tem um monte de nomes. Homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo, o híbrido, gameta, coisa que está tudo misturado e que se você não consegue associar esses conceitos, né, não consegue resolver, porque não vai saber o que fazer, nem como montar, né? Então, por isso que eu falei que era tão importante estar aqui hoje. Quem não está aqui, ó, as aulas vão voltar, tá? No terceiro bimestre ainda é genética, tá? Vai ter gente que vai tirar média baixa terceiro bimestre, porque não vai conseguir acompanhar, porque vai agora eu vou colocando cada vez mais coisas, tá? O monohibridismo com dominância é a base da genética, não é a genética, né? É o que a gente poderia falar de chamar de introdução. Então, é uma introdução. A partir desses conceitos, começam a chegar novas coisas. Né? E aí fica complicado. Né? Bom, esse conteúdo eu não coloquei na prova mensal que vocês vão fazer a semana que vem, tá? Porque não está na apostila do segundo bimestre. Já é a apostila do terceiro. Porém, os conceitos estão. O que é dominante, o que é recessivo, o que é homozigoto, o que é heterozigoto, o teste de paternidade. Então, isso tudo tá bom? Só o cruzamento, o monohibridismo com dominância que eu não coloquei agora, tá bom? Tá bom, Pro. Alguma pergunta, meu anjo? Não, Pro, nenhuma. Eu amei essa aula. Gostoso assim, né? Também adorei. Eu amo genética, eu sou suspeita. Bom, então, gostou da minha lousa? Ai, Pro, amei. Ficou mais fácil de entender. É, Dá então, pra fazer exercício pra explicar. Muito legal. é legal, né? Boa semana, né? Deixa eu mudar de Obrigada, corzinha Pro. aqui, fica Pra você também. coloridinho, né? Beijo no coração. Ai, que fofa. Pode fazer a atividade da semana agora, tranquila. Se tiver dúvida, me pergunta no WhatsApp. Se precisar, eu até abro aqui de novo para ti, não tem menor problema, tá bom? Tá bom, Pro. E estuda para mensal, Tá, pode deixar. tá Vou bom? perceber. Então tá joia, meu anjo. Muito obrigada por ter aparecido e por ter participado comigo. Fica bem Ah, eu mais acho muito legal. legal. É, Fica mais legal, passa mais rápido e a gente aprende mais do que só eu falando, falando, falando. sim, Pro. Boa Tá? semana pra você também, Pro. Obrigada, meu amor. Até Beijo. mais. Tchau. Tchau.